E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Gênesis. E o pessoal até comentou, né? Justamente o que o pessoal comentou no outro vídeo. Falou, Adinho, mas você sugeriu lá começar por Gênesis, vendo Bíblia de estudo e tal, mas Gênesis é tão complicado, né? A gente vê tanta gente, tanto na escola quanto no YouTube, nas rodas de amigos, dizendo, ó, Gênesis não pode ser visto de uma maneira literal, né? Os dias, na verdade, são eras, os milhões de anos e tal. Tem muito cristão, inclusive, que entende isso. Mas a gente precisa entender que a gente não tem respostas realmente válidas no naturalismo, no humanismo, né? E que a verdade sobre a nossa existência, isso é muito importante no seu culto doméstico, tá? É importante que suas crianças e vocês também entendam que não existe verdade fora daquilo que é dito na Bíblia. A Bíblia, desde sempre, ela é a verdade absoluta sobre nossa existência, porque ela foi escrita e inspirada justamente por aquele que fez toda a criação. A gente vive no mundo criado por Deus. A gente está andando na existência criada por Deus. Então ele é a palavra última, verdadeira e eficaz sobre a nossa existência. E falando sobre isso, a gente não pode esquecer uma coisa fundamental que eu falei no outro vídeo. Se você quiser ver, dá uma olhada que está aqui no nosso YouTube também. Que é sobre Jesus, né? Que eu falei que ele é a chave criptográfica. Outros preferem a chave hermenêutica. Mas é importante você entender que a nossa existência foi criada por Deus. E todo o sentido da vida está em Jesus. Inclusive o Velho Testamento. O pessoal às vezes fala, Jesus, né, é bonzinho, o Deus do Novo Testamento é bonzinho, o Deus do Velho Testamento, até o meme, né? Puxa, eu gostava de fulano do Velho Testamento, que ele era mais bravo e tal. É o mesmo Deus. É que no Velho Testamento nós vimos a justiça, e depois no Novo Testamento nós vemos a nossa justificação perante esse Deus de justiça. Então é muito importante que também no relato de Gênesis você entenda que está falando sobre Cristo Jesus. Toda a nossa existência aponta para Cristo Jesus. Por isso que a igreja reformada que eu frequento, ela é cristocêntrica. Quer dizer cristocêntrica? Não só que a mensagem toda ela é focada em Jesus, como a nossa existência é focada em Jesus. Então esse é um ponto muito importante para você no seu culto doméstico entender que a partir daí que a gente consegue compreender a nossa vida, o universo e a palavra do Senhor. Porque Jesus é a chave que dá sentido a tudo, tá? Então vamos começar falando de Gênesis agora. A Bíblia ela começa com uma afirmação bem simples que todo mundo já ouviu em todo lugar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso está lá em Gênesis 1. E isso é importante que você entenda, que não é só uma poesia bonitinha, algo bacana, algo lindo que o Senhor deixou pra gente. Ele é um relato histórico e teológico sobre como tudo começou, tá? E tem uma coisa muito importante nisso, que é a questão que ele é um relato com propósito. O texto original ele usa a palavra hebraica bara, né, que significa criou. E ela indica que é um ato exclusivo de Deus. É um ato que não depende de uma matéria pré-existente, não depende de outros fatores para ele criar, como diversas teorias científicas aí dizem. Ele trouxe do nada, ele criou tudo. E é interessante, quando eu era mais garoto, alguns amigos até tiravam sarro de mim, falavam, Edinho, olha lá em Gênesis, ele fala que primeiro teve a luz, aí depois teve o sol. Olha no relato aqui que ele pegou o barro, né, na verdade é o pó da terra. E a gente vê que eles estavam mais que a Bíblia está mais cientificamente correta com o que a gente entende da ciência hoje do que o senso comum antigo. Por quê? Os cientistas já detectaram diversas nuvens de fótons pelo universo, diversos emissores de luz, né, os fótons no caso, que não dependem do emissor, como é o caso do Sol, ou de uma reflexão, né? Tá certo essa palavra? Reflexão? Né, que reflete, na verdade, a luz do Sol, que é o caso da Lua. Então não depende desses órgãos emissores ou refletores, né? O fóton existe por si só, a luz existe por si só, e ela faz separação com as trevas. Então a Bíblia estava mais correta do que o pessoal que gostava de zombar sobre isso, assim como a matéria. Quando fala que o homem foi feito do pó da terra, o que a gente entende? Que ele foi feito da matéria pré-existente que o Senhor já havia criado. Então o Senhor criou o mundo, os animais, o ecossistema, tudo aquilo que a gente entende, que é o que possibilita a existência da vida. E dessa matéria, o Senhor veio e criou o homem, desse pó da terra, dos átomos, das moléculas, das ligações químicas que ele já tinha criado. Ou seja, ele falou e tudo passou a existir, porque ele cria ordem, ele cria com intenção. E no final, o próprio Deus, ele avalia que a obra que ele fez era tudo muito bom. E aí a gente vai para um outro texto, a gente vai para o Novo Testamento, que é uma chamada atenção. É lindo o que o apóstolo Paulo fala, mas presta atenção nas entrelinhas. Romanos 1, 19 e 20. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou.
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade têm sido visto claramente, entendeu? Tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Então perceba que Paulo está dizendo que a própria criação é uma revelação clara e inescapável de Deus. E isso também vai servir como julgamento às pessoas. Somos justificados por Cristo Jesus, temos a Bíblia, que nos orienta sobre a revelação, sobre a verdade do Senhor e a verdade absoluta da nossa existência. E o saudoso professor Adalto falava isso. Ele também deixou escrito o livro da sua criação, o livro da vida, não no sentido de Gênesis, né? Mas a própria vida, a própria existência aponta para Deus e todos sabem disso. Mesmo os cientistas mais ateus, quando eles analisam, eles sabem que eles não têm resposta. Mas eles preferem crer no seu ateísmo, na sua inexistência de Deus. Então todos eles sabem, todos os seres humanos sabem, desde criança, que isto foi criado. Há uma intencionalidade. O teólogo Herman Bavinck, ele falou uma coisa também que é muito interessante. Ele fala o seguinte: a revelação geral é tão clara que o homem só nega por corrupção moral, não por falta de evidências. Então a gente também vê no mesmo YouTube aí, que tem um monte de youtuber que é só um cara conseguir uma boa audiência, temos também diversos youtubers que são de fato cientistas, participam de pesquisas, nós temos biólogos, nós temos físicos, né? E eles, muitos deles eram até ateus e se converteram ao Senhor por quê? Porque eles viram nas evidências que a palavra do Senhor é a verdade, certo? Mas eu te pergunto, o que o mundo faz com a verdade? Sempre, isso está no coração humano desde a queda. Ele tenta apagar, ele tenta substituir. E é aqui que entra tanta gente animada com o naturalismo. Porque o naturalismo ensina que o universo é resultado de processos cegos, sem direção, sem nenhuma intenção. Então o que ele fala? Ele diz que não há propósito algum. As coisas simplesmente existem, né? Tem algumas correntes filosóficas que seguem essa linha. E as coisas são porque são, existem porque existem, e não há um ato criativo, não é um propósito na criação. E Jonathan Edwards, né, ele já argumentava que a ordem e a beleza natural, elas são evidências gritantes de um Deus sábio. E ele não é um acaso impessoal, tá? E isso realmente mostra que é um Deus sábio, essas evidências são gritantes. Já, né, o pessoal do naturalismo, ele descreve os processos, mas eles não explicam por que eles acontecem, né? E muito menos para que eles acontecem. Mesmo que todo relato científico, você pode ver que ele fala a natureza, o caos, o acaso. Você pode ver que é até impossível se falar sobre criação sem se falar sobre o elemento criador, tá? E o Berkhoff, né, também outro teólogo muito importante na nossa história, ele afirmou que sem a providência divina, essa teoria ela é incapaz de explicar a origem da vida, da mente e da moralidade. Então, quer dizer, tudo aquilo que fez a gente chegar até aqui como sociedade, ela não se sustenta pelo viés do acaso, pelo viés de nada, porque a vida, a moralidade, todos os outros efeitos que tornam a nossa existência possível, ela não pode ter vindo do nada. Elas estão aí, não faz sentido à luz naturalista essas coisas existirem, né? E aqui fica essa grande contradição. Mesmo negando o propósito, veja bem, o propósito é muito importante, o naturalista ele vive como se houvesse sentido. Ele ama, ele planeja, ele busca justiça, né? Ele reclama, isso não podia ser assim, olha, fazer tal coisa é feio. Então, quer dizer, vive naquela, peraí, se tudo é caótico, se não há um propósito, não há um porquê, nem esse tipo de bondade faz sentido. Ah, não, mas a sociedade. Aí seria de fato as sociedades mais fortes. Aí é que nem a gente vê em filme apocalíptico aí, né? Que o cara que tem um exército, o cara que tem força, aí ele domina todo mundo ali. E o Sproul, ele diz o seguinte, que o ateísmo rouba capital intelectual do teísmo. E ele assume princípios que só fazem sentido se Deus existir, né? Porque não tem como. É como eu falei, a natureza, quando eu falo natureza, às vezes a gente pensa só ali na flora, na fauna e tal. Mas é até a cognição humana, a filosofia humana, as relações interpessoais. Então isso a gente pode observar isso em todas as culturas do planeta. E quando há exceções, é a exceção que confirma a regra absoluta, né? E Gênesis, ele mostra uma coisa que a gente vê na prática todos os dias. Tem ordem no universo. As leis, elas são constantes, por isso, inclusive, que é possível fazer ciência. Vai chegar amanhã, tá calculando um atrito, tá calculando uma resistência de materiais, coisas importantes para erguer edifícios, construir coisas. Elas estão lá, são imutáveis, dia após dia. Elas são imutáveis.
E a vida humana ela é diferente. Por quê? Não existe, é uma coisa que eu sempre, desde garoto eu também penso nisso. Por que a gente não vê outros animais em diferentes estágios de evolução cognitiva? Porque só existe o homem e todos os outros animais. Ah, mas tem golfinho, tem cachorro, tem... Não se compara a existência humana. São coisas completamente diferentes. A humanidade, só para usar o termo naturalista aí, perdão, viu? É um animal completamente diferente dos outros animais. E isso porque a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, e a gente não é semelhante nem aos anjos. Porque o Senhor nos deu a criatividade, nos deu o amor, nos deu uma existência de escolhas, isso em Adão e Eva, né, que tinham livre-arbítrio. A gente tem livre agência, mas a gente conversa sobre isso outro dia. Só que essas coisas elas não se sustentam na visão naturalista, né? E a própria, lá no início, a ciência ela nasceu de um contexto que pressupunha um criador racional, né? E é essa ciência, como eu falei de algumas pessoas, alguns cristãos cientistas, que se ela é observada honestamente, ela confirma a complexidade, as informações, DNA, né? Você vê o DNA, é impossível, gente. Vou resumir aqui, existem vários estudos, como eu falei, tem muita gente boa aí. Um dia eu posso até fazer algumas indicações de canais realmente que dá pra gente entender isso. Mas a complexidade é impossível, o DNA é um código impossível. É um hardware e um software funcionando de uma maneira que não se explica pelo acaso, tá? Então, tudo isso, ela aponta para um criador inteligente, um autor inteligente. E no culto doméstico, por isso que eu sugiro, comece mesmo por Gênesis. Enfrente essa corrente comum mentirosa sobre que nós viemos do nada, né? Então, se você lê a partir de Gênesis com a sua família, você não vai estudar só a origem de tudo. Você está fundamentando a sua fé para todas as outras etapas. Lá na frente a gente vê, em Colossenses, que por ele e para ele são todas as coisas. Então, Cristo estava desde a fundação do mundo, o mundo foi criado com um propósito para ele. Isso nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Mas agora eu só queria, para a gente não abrir muito o assunto, fundamente a sua fé, prepare os seus filhos para reconhecer que Deus é Criador e o Senhor. Eu tenho um menino de 12 para 13 anos, e ele já enfrenta isso na escola, né? Então é preciso que ele ali, pelo que ele vai passar, o que eu já passei, que talvez você já passou, a gente precisa entender que sem ele não tem sentido para nada. E a Escritura diz, não se conforme com o padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, está em Romanos também. Então a criação, ela declara a glória de Deus. E diante dela, nós não temos desculpa, tá? Então, crie seus filhos, realmente prepare-os, capacite-os, entenda que Gênesis, ele é literal, mesmo que haja um pontinho ou outro de poesia, né? Como o pessoal aponta que Gênesis 1 e 2, lá, ele falou isso, no 2 ele falou aquilo. Elas são complementares, uma vez ele pegou o aspecto como um todo, depois ele se dedicou a explicar determinadas coisas, o autor. Então não abra mão, não deixe a sua mente ser corrompida por essa cosmovisão atual, nós vamos ter uma aula só sobre cosmovisão, e leve os seus filhos, e às vezes até você, a abrir mão dessa visão naturalista que é mentirosa, porque a verdade absoluta está em Deus, na figura da verdade encarnada. É importante, vamos falar sobre isso também. Jesus não ele não fala sobre a verdade, ele é a própria verdade encarnada. Então já comece tendo esse pressuposto, mesmo que agora você tenha dúvida. Peça ao Espírito Santo do Senhor e ele vai te guiar. E com o tempo, como aconteceu comigo, eu também fui ateu, eu fui atrás de diversas correntes filosóficas aí, muito esquisitas, inclusive. Gostava muito de ler, gostava muito de questionar, abandonei, não vou seguir a fé dos meus pais. E depois voltei porque todas as outras terminam em beco sem saída. A verdade absoluta da existência é a palavra de Deus por meio de Cristo Jesus, tá bom? Então, deixa o pessoal falar e se foque no entendimento do Senhor. Peça sabedoria, peça fé, que com certeza Ele vai abençoar você e a sua família, para que todos juntos possamos ter um lar fiel.